Acho que estamos ao vivo. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Voltando aqui a transmitir a nossa live pelo Facebook. Ontem nós tivemos um pequeno problema no nosso provedor de internet, não foi possível realizar a live. Então estamos fazendo hoje. Então gostaria que você nos ajudasse. Como é que está o som? Como que está o áudio aí? Como é que está a imagem, a transmissão? Está chegando direitinho na sua casa? A Aline está compartilhando o link no WhatsApp. Então, você que pode, nos ajude com isso. Compartilhe o link da nossa live no seu perfil do Facebook. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Assim nós alcançamos o maior número de pessoas para assistirem o nosso estudo bíblico. Então, maravilha, né? Os links foram compartilhados nos grupos da igreja. Peço que você bondosamente compartilhe também este vídeo no seu perfil do Facebook e nos seus grupos de WhatsApp. E vamos lá, vamos orar. 19 horas e 31 minutinhos aqui em Blumenau. Vamos iniciar a nossa live e orar e sem cessar da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Oremos. Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado e pelo teu amor, pelo privilégio de fazermos esta transmissão. Abençoe cada irmão, cada irmã que estão assistindo. Fale ao nosso coração através da palavra. E Deus, ouça a nossa voz quando orarmos a Ti. Abençoa-nos, cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não deixe de colocar aí um boa noite, um oi, para que ao final enviemos um abraço para ti. Então vamos lá. Ontem eu fiquei devendo o estudo de Atos 19, né? Tivemos um probleminha no nosso provedor de internet, mas hoje vamos lá. Atos 19, de 1 a 7. Atos 19, de 1 a 7. Chegando já ao final de 2020, né? Estamos aí pertinho do Natal. Então vamos lá, Atos 19, de 1 a 7. Eu lerei o versículo e já farei o comentário. Lerei o versículo e já farei o comentário. Então vamos lá. Iniciando o capítulo 19 de Atos.
Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Então, o 1 está ligado com 2, mas vamos ver essa primeira parte do versículo 1. No final do capítulo 18, nós falamos sobre Apolo, né? Um judeu helenista, natural de Alexandria, era um homem culto, um homem que explicava o Antigo Testamento, apontando para Cristo, mas que faltava refinar a sua teologia. Então, ele pregava nas sinagogas, e quando Priscila e Áquila o ouviram, só lhe deram instruções mais completas sobre a fé em Jesus Cristo, visto que ele ainda estava preso àquilo que aprenderam de João Batista. E o que vai acontecer aqui agora no capítulo 19 está muito ligado à questão dos discípulos de João Batista, né? Então nós vamos ter os discípulos de João Batista aqui e esta indicação de Apolo. Então nós temos aqui um paralelo interessante, né? Como que se o texto sobre Apolo introduzisse esse tema agora. Então Apolo, esse homem eloquente, que teve a sua teologia sobre Cristo refinada por Priscila e Áquila, já vai para Corinto pregar o evangelho, dirigir a igreja dali. E Paulo chega a Éfeso, talvez passando pela região da Frígia, da Galácia e etc. Né? Essas regiões mais altas aqui há uma série de questionamentos, mas, enfim, ele passa pelo caminho, provavelmente rapidamente, por igrejas que ele já havia plantado, iniciado, ou grupos que já se tinham, mas ele vai para Éfeso. Éfeso é uma das cidades mais importantes da Ásia, é a capital romana da Ásia, então uma cidade proeminente. Nesta época, Éfeso era uma cidade muito grande e tinha um porto muito importante. É fato que depois de alguns anos, o porto de Éfeso acabou sendo assoreado pelo rio, porque ali também é a foz de um rio importante do passado, que eu esqueci o nome agora, porque é um nome bem estranho. Acoriontes, alguma coisa assim. Esqueci o nome do rio difícil. Não é Itajaí-Açu, com certeza. Mas eu esqueci o nome do rio importante, esse rio acaba assoreando o porto. Mas o porto de Éfeso era extremamente importante, grande, e da Ásia era o porto que recebia as maiores embarcações. Então Éfeso, uma cidade portuária, importante, uma cidade rica e capital romana na Ásia. E Paulo na verdade ele volta a Éfeso, ele já tinha passado por Éfeso e agora ele vai até Éfeso. E algo acontece. Achando ali alguns discípulos. O termo discípulo aqui, matetes, é um termo que é ligado muito à questão dos discípulos de Cristo. Então é interessante que esse termo vai mostrar o quê? Esses discípulos, eles são integrados à igreja. Eles ainda têm uma certa dificuldade, como Apolo tinha, mas eles são mais limitados do que Apolo, ainda na sua concepção acerca de Cristo. Nem por isso Lucas deixa de chamá-los de discípulos, discípulos de Jesus. Interessante, né? Esse discípulo aqui vai para além de seguidor, né? Então, uma ideia de que há uma integração e mais plena agora. Então, Paulo se dirige até esses discípulos e, versículo 2, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo, querendo conhecer melhor qual o nível de conhecimento que eles tinham da fé cristã, dos ensinamentos de Cristo, inicia com a pergunta: aconteceu aquele evento que havia acontecido com os apóstolos, que havia acontecido em outras regiões, o Pentecostes e aqueles outros mini Pentecostes, que quando o Espírito Santo vem sobre os gentios, etc. Né? Então aquela ideia da confirmação, né? Da plenificação do reino de Deus, da chegada do Espírito e etc. Então eles eram extremamente limitados, não sabiam nem acerca da pessoa do Espírito Santo. E aí uma outra pergunta que Paulo faz. Então Paulo perguntou:
Em que, pois, fostes batizados? Responderam: o batismo de João. Então era um grupo que havia sido discipulado por discípulos de João, que devem ter se disseminado a Ásia fora, Macedônia fora, etc. Né? Alguns até tentam identificá-los com um grupo antigo chamado Sabeus, mas aí é uma coisa meio misticista, fica um assunto para outro momento, tá? Falar sobre Sabeus, Essênios e grupos paralelos aqui ao Novo Testamento. Vamos nos fixar ao que o texto diz nesse primeiro momento. Então, eles tinham sido influenciados provavelmente por discípulos de João Batista, discipulados por João Batista, e esses discípulos vão até a cidade de Éfeso e falam o que João falava, que ele era o precursor, era um batismo de arrependimento e etc. Então, eles ainda tinham uma preconcepção. Eles ainda precisavam aprender mais, né? Eles tinham uma base, mas ainda não sabiam acerca realmente do ministério de Cristo e etc. Afinal, João Batista é o precursor de Jesus, é a voz do que clama no deserto. Agora está na hora deles conhecerem o Cristo que João Batista disse, que dele ele não era digno nem de desatar-lhe os nós da sandália. Então, Paulo vai fazer isso, vai ensiná-los, né? Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. É óbvio que Lucas, como quer ser um historiador nos termos antigos, ele condensa os discursos e a fala de Paulo. Então ele dá uma resumida, mas o que Paulo faz? Ensina, explica, mostra a esses discípulos de João Batista que o Cristo, que inclusive era meio parente de João Batista, segundo a tradição, né? É o Messias, e que o próprio João Batista aponta para isto. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então olha que interessante, agora Paulo trazendo o rito do batismo, o derramar água sobre eles, ou imergi-los. Enfim, eu não tenho problema com forma de batismo, tá, gente? Se bota um pouquinho de água em cima da cabeça, por aspersão, se joga um balde de água, ou dá uma ducha, efusão, ou se pega o cidadão e imerge dentro da água, deitando ele e subindo, ou agachando, ou mergulhando, etc. Para mim, a forma, o termo bapto, né, do grego para batismo, ele não quer dizer só imersão, tá? Para mim não é a forma, mas o que ele representa. É o sinal visível de uma graça invisível. O que é o sacramento? Né? A água é a questão de limpeza, de purificação, de lavar. Então o batismo é o sinal externo do que houve internamente. O que houve internamente? O Espírito Santo veio e nos lavou, purificou, lavou-nos a mancha do pecado. Então essa é a ideia de lavar, de purificação. Então, o que vale é o Espírito Santo, que criou em nós arrependimento, fé salvadora, a fim de nós crermos em Cristo. Isso que é importante, tá? Se é pouca ou muita água, é indiferente. Uma discussão que não leva a lugar nenhum, na verdade, né? Eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. O versículo 7, essa ideia de 12 homens, tentar ligar aos 12 discípulos, etc. O símbolo 12 realmente é muito, o número 12, simbolicamente, é muito importante para o Novo Testamento. Mas nesse sentido, a gente pode desconfiar que realmente é só uma referência numérica mesmo, tá? A quem procure, né? Não diz respeito quem veja uma simbologia nesses discípulos ligados às 12 tribos, aos 12 apóstolos, etc. Eu acho que é só uma referência numérica, mas também posso estar equivocado aqui no meu raciocínio, né? Não sou dono da verdade. Dono da verdade é Cristo, ele é a própria verdade. Interpretação bíblica, a gente vai ter alguns pontos de divergência, inclusive acerca do versículo 6. E vamos lá.
Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. O poder de impor a mão era um poder que Paulo tinha nele para fazer com que o Espírito Santo descesse sobre as pessoas? Claro que não. O Espírito Santo é Deus, é soberano. Ele não depende da ação de Paulo. A ideia de impor as mãos é simbólica. A vinda do Espírito Santo vem pela ação graciosa e soberana do próprio Espírito Santo. E quando isso acontece, esse fenômeno, o que você lembra? O Espírito Santo vindo, e aí o pessoal falando em outras línguas e profetizando. O que lhe remete isso? Eu lembro lá do Pentecostes, e nós tivemos outros pequenos Pentecostes em Atos. É óbvio que quem faz uma interpretação carismática desse texto, sejam os católicos carismáticos, sejam os nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, é uma interpretação válida, é uma concepção. A gente não pode simplesmente falar, vocês estão enganados, equivocados, etc. Porque eles vão usar essa interpretação aqui para relacionar que quando o indivíduo recebe o Espírito Santo, ele fala numa língua estática, numa língua de anjo, alguns dizem língua de anjo, por causa da menção de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ou línguas espirituais, como está lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, etc. Né? Então é uma interpretação, é um caminho, é um viés. Os irmãos carismáticos, pentecostais e alguns neopentecostais enxergam dessa maneira. Eles chamam batismo com o Espírito Santo. Né? Como que você é batizado com o Espírito Santo? Você fala em línguas. Mas esta língua seria uma língua espiritual, uma língua estática, né? Uma língua incompreensível e etc. Para este texto, não descartando essa interpretação dos irmãos carismáticos e pentecostais, mas parece-me que uma leitura também possível, e é a que eu prefiro para este texto, tá? Não significa que eu não concorde, como lá em 1 Coríntios 14, se não me engano, no versículo 2, nós temos ali um texto a se pensar sobre o tema. Mas nesse aqui, especificamente, eu acho que o falar em outras línguas, aqui falar em línguas, não está ligado a esta ideia de uma língua estática, mas realmente falar em outros idiomas sobrenaturalmente. Qual era a função disso? Relembrar o Pentecostes, a universalidade do Evangelho, o Evangelho que chega agora para todas as nações. E também mostrar que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, essa ideia, né, do cumprimento da profecia de Joel. Então, esta ideia de que o Espírito Santo vem, é um pequeno Pentecostes aqui acontecendo, para dizer, esses também fazem parte do reino. O reino também chegou aqui, o Espírito também veio. A salvação se cumpriu para esses discípulos de João Batista, para esses que ainda estavam lá nessa pré-mensagem e precisavam de algo mais concreto. Tá? Mas também aos que interpretam de maneira diferente. Eu não descarto essa possibilidade, à luz de 1 Coríntios 14, que existe um dom, uma experiência estática, espiritual, que vai para além da razão, e talvez esteja ligado a essa manifestação de uma língua incompreensível, de uma fala estática incompreensível. Mas, preferivelmente, o Novo Testamento, quando vai falar disto, é um caso muito isolado. Mas os demais textos, como o próprio texto de Atos 2, eu acredito que este dom, este milagre de se falar em outros idiomas, está vinculado e ligado à questão de idiomas, em falar outros idiomas sobrenaturalmente. É como se Babel, quando Deus confunde as línguas para separar os povos, agora fosse consertado com Pentecostes. A linguagem universal do Evangelho é que une os povos que antes estavam separados. É como diz, né, reconstruir o tabernáculo caído de Davi, ou seja, a salvação que chega aos gentios. É isso aí, gente. Espero que esse nosso estudo, esse nosso diálogo nesses versículos tenha enriquecido a sua interpretação acerca do texto. Tá? E vamos para os nossos momentos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo, ok?
Eu vou começar aqui a olhar a minha barrinha de rolagem, tá? Faça o seu pedido de oração, intercessão. Se você sabe de alguém que precisa da nossa oração, escreva aí, por favor, que agora nós vamos orar. Bom, então, enquanto vocês vão fazendo os pedidos de oração, eu quero pedir a oração dos irmãos, das irmãs que nos assistem, para a nossa irmã Sônia Westphal. Ela esteve num estado gravíssimo na UTI, aqui do Hospital Santa Isabel, por causa do Covid-19, e graças a Deus agora ela está melhorando. Então ela teve uma melhora significativa, mas vamos continuar orando pela nossa irmã Sônia Westphal. Quero pedir também pela recuperação do reverendo Fernando Alencar. Parece-me que ele recebeu ou iria receber alta. Eu não tenho como confirmar a informação ainda, tá? Mas ele teve uma melhora significativa também. Esteve num estado gravíssimo por causa do Covid e está melhorando a ponto de quase ter alta do hospital. O reverendo Fernando Alencar, que é missionário ali em Araquari, e também entre os indígenas, Balneário Barra Sul, toda aquela extensão ali. E pedir oração pelo reverendo Roberto Brasileiro. O reverendo Roberto Brasileiro é o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o nosso órgão administrativo máximo, né? Na Igreja Presbiteriana do Brasil nós não temos hierarquia. O pastor não é mais importante que o diácono, que não é mais importante que o presbítero, que não é mais importante que o membro da igreja, que o zelador. Então, o presidente do presbitério não é mais importante do que ninguém. Somos todos iguais, né? A hierarquia nossa é uma linha reta. Mas, administrativamente, o Roberto Brasileiro é que nos representa a título nacional. Então, merece todo o respeito do cargo, todo o carinho do cargo, toda a reverência como presidente da nossa amada IPB. Então, orar pelo reverendo Roberto Brasileiro. Olha aqui, pedido do presbítero Max. Pede oração pela viagem do seu filho, Max William, que embarca amanhã da Irlanda, vindo para o Brasil. Então, orar para que seja uma viagem calma, tranquila, abençoada, né? E para o Max e para Léo matar a saudade do Max William, né? A nossa irmã Raquel, ela agradece aos colegas de trabalho da ITCP/FURB e da COEP. Então, o pessoal da faculdade e o pessoal da cooperativa, que ela é professora, né? Raquel é professora de estatística, gente. Eu não sei fazer nem conta com calculadora. Então, oração de gratidão pelos colegas de trabalho da Raquel. A nossa irmã Rosana, uma oração também de agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas. Bom, nós vamos orar, e se aparecer mais algum pedido aqui enquanto eu oro, aí eu emendo a oração aqui. Senhor, nós suplicamos pela vida da nossa irmã Sônia Westphal, agradecemos pela melhora que ela apresentou, pedimos a sua plena recuperação, cuida, ó Pai, da nossa irmã Sônia, abençoe o Edilson, a Camila, a Stephanie, derrama a bênção sobre esta família. Pai, que logo a Sônia vá para o quarto, recupere totalmente a sua saúde para voltar para o seu lar. Pedimos pela vida do reverendo Fernando Alencar, pela melhora que ele teve, se ele está voltando para casa, tendo alta, um milagre do Senhor nestas vidas. Então, se é fato, ó Pai, nós te louvamos por isso, pela melhora significativa que nós temos na ciência. Nós te louvamos pela tua cura sobre esta vida. Intercedemos, ó Pai, pela vida do reverendo Roberto Brasileiro, nosso presidente do Supremo Concílio, internado em São Paulo por causa do Covid.
Deus eterno, tenha misericórdia do teu servo, guarda, o abençoe, livra, ó Pai, desta contaminação, que ele fique bem logo para a honra e glória do Senhor. Deus, nós intercedemos pela vida do presbítero Max, da nossa irmã Léo, pela vida da Hanna, da Ellen, do Fernando, do Joaquim ali, ó Pai, crescendo a cada dia no ventre da Ellen, que seja uma criança abençoada por Ti desde já, eu sei que será abençoado e alegria para esta família. De maneira especial, abençoe a viagem do Max William, que ele chegue bem, ó Pai, no Brasil, que seja uma viagem tranquila, Deus. Cuida, protege-o e que o tempo que ele vai passar aqui seja festivo, alegre, de matar a saudade juntamente com a família. Pai, nós intercedemos pela vida da nossa irmã Raquel, de toda a sua família, em especial agradecemos pelos seus amigos, colegas de trabalho da FURB, da cooperativa. Suplicamos, ó Pai, bênçãos sobre a vida dela como professora, sobre a vida de todos os professores e professoras da nossa nação. Pai, agradecemos também pela vida da Rosana, pedimos bênçãos sobre ela e sobre a sua família. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Pai, abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo esta live, que a Tua infinita graça e o Seu imenso amor esteja sobre a vida de todos e todas, em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os nossos abraços e os nossos boa noites. Boa noite, Solange, a nossa amiga lá de Xanxerê. Que Deus lhe abençoe, Solange. Nós estávamos transmitindo pelo YouTube, tá? Depois a Aline vai mandar para ti aí o nosso canal no YouTube, para você acompanhar também todas as vezes que fizermos pelo YouTube, tá? Boa noite, seu Carmelito Zimmermann. Boa noite, Dona Marina. São os nossos irmãos da segunda igreja, Igreja Filadélfia, né? Preguei lá na Igreja Filadélfia, viu, seu Carmelito? Coisa chique. Tá? Deus abençoe muito o senhor, a dona Marina. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Fala para o pastor Márcio que ele ficou devendo um churrasco para mim. Boa noite, Raquel. Deus lhe abençoe. Um abração para ti. Aqui a transmissão estava tudo certinho. Boa noite, William Matos, o Tonzinho, né? Rapaz, reverendo não, tá louco. Reverendo é muito formal. Pastor, mais ou menos pastor, né? Reverendo é o pai, né? O papai do Wellington. Acho que reverendo Jaziel, né? Jaziel, se eu não me engano. Jaziel, Josiel. Esse é reverendo. Pastor. Reverendo é muito chique demais. Reverendo é o Roberto Brasileiro. Não é estranho falar pastor Roberto Brasileiro? Não é estranho falar, né? A gente fala reverendo Roberto Brasileiro. Aí sim, é isso aí. Boa noite, Léo. Um abração para ti, para o presbítero Max. Imagina a ansiedade desta mãe aguardando o filhinho. Porque, segundo a Ellen, o filhinho é o xodó da mamãe, né? Vamos ver a mamãe, né, como que vai ficar emocionada aí com a vinda do filho. Que bênção, viu, Léo? Vai ser um momento muito bom para vocês e para o Max William também. Boa noite, Aline, que nos assiste ali do sofá. Boa noite, Marcos Simas. Obrigado pela companhia. Que Deus lhe abençoe. Boa noite, Eulália Borba, lá da Igreja Presbiteriana Luz do Vale, do pastor Fernando Cancela. Que Deus lhe abençoe, viu, irmã Eulália? Muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vinda à nossa live. Manda um abração para o reverendo Fernando aí, tá? Diz que eu estou com saudades dele. Nós nos vimos em março, depois não nos vimos mais. Boa noite, Claudete Bittencourt, nossa irmã lá de Itapema. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Dulcileia Pereira. Que Deus lhe abençoe, tá, minha irmã? Um abração para ti. Obrigado pelas felicitações aí pelo dia do pastor presbiteriano. Muito obrigado, viu, Dulcileia? Acabando esta pandemia, depois que essa vacina vier, que a gente tiver tudo bonitinho, nós vamos aí em Itapema, tá, Dulcileia? Vamos aí fazer uma visita para ti, se Deus quiser. A gente vai lá por volta do meio-dia, tá? Meio-dia e meia, esse é um horário bom, né, para fazer visita, em torno de meio-dia.
Boa noite, Cláudia. Boa noite, James. Que Deus lhes abençoe. Um abração para o Brian, para a Larissa aí, viu? Obrigado pela companhia. É isso aí, são os nominhos que apareceram aqui para mim. Nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Lembrando que domingo, às 9 da manhã, nós temos nosso culto presencial especial de Natal. Então, teremos um culto especialíssimo no domingo, às 9 da manhã, celebrando o Natal. É óbvio que com as limitações e restrições, por causa do Covid, por causa das restrições sanitárias, etc., né? As apresentações serão singelas, mas feito com carinho, com esmero, com vontade, enfim. Então, eu aguardo vocês no domingo de manhã para o nosso culto presencial. E orem para que a internet fique boa até domingo, para a gente conseguir transmitir online o nosso culto especial de Natal. Tenho certeza que vai ser um momento muito abençoado. Tá? Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Lembrando que depois, né, lá para segunda, terça-feira, esse vídeo aqui, ou até antes, estará disponível também no nosso canal no YouTube. E ele fica salvo aqui na página para quem quiser assistir depois ou para quem não assistiu. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Até domingo presencialmente ou online. Deu?